Olá, graça e paz, meus amados irmãos, você meu amigo que está nessa noite também conosco, assistindo esse vídeo. Quero agradecer a Deus pela sua vida, pela oportunidade de poder mais uma vez falar a cada coração. Amados, nessa noite teremos como base da nossa reflexão o Evangelho que João escreveu sobre Jesus Cristo, no capítulo 2. E eu quero lembrar aos amigos que porventura ainda não se inscreveram no canal, inscrevam-se e ativem o sininho para receber as próximas notificações. Sou o pastor Luiz do Simário, da Primeira Igreja Batista aqui em Alagoinha, e agradeço a Deus por a oportunidade de mais uma vez poder estar junto com você aí na sua casa, onde você estiver no seu trabalho, e nós aqui falando das grandezas da bondade de Deus para conosco. Amados, se você tem uma Bíblia em casa, o Novo Testamento, você vai encontrar o quarto livro do Novo Testamento. O evangelista João escreveu um dos primeiros milagres de Jesus, e nesse milagre, através de um acontecimento, de uma coisa comum, corriqueiro, um casamento, Jesus e sua família, segundo o texto, foram convidados a um casamento em Caná da Galileia. Vamos ler o texto? Assim nos diz a palavra do Senhor. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para que pudessem participar do casamento, estar ali no casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: "Olha, acabou o vinho." E Jesus respondeu: "Mulher, que tenho contigo? Ainda não chegou a minha hora." A mãe de Jesus disse aos servos: "Fazei tudo o que ele vos disser." Estavam ali 6 tralhas de pedra que os judeus usavam para purificações, e cada uma delas 2 ou 3 metralhas. E disse-lhes Jesus: "Enchei de água as talhas, e encheram de água até a borda." Então lhes disse: "Tirai agora e levai ao mestre-sala." E eles assim fizeram. Logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, e se bem que os servos que tinham tirado a água sabiam, chamou o noivo, o mestre-sala, e disse: "Todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho." E este foi o primeiro dos sinais miraculosos que Jesus realizou em Caná da Galileia, e assim revelou a sua glória aos seus discípulos, e creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Que Deus aplique a sua palavra lida em nossos corações. Vamos orar ao nosso Deus, pedir assim a direção do Espírito Santo do Senhor para esse momento. Deus amado e querido, te louvamos por essa oportunidade de mais uma vez nos alimentar da tua palavra, mas também ter grandes ensinos para a nossa vida. Te agradeço, ó Deus, por a oportunidade de mais uma vez poder falar aos nossos amigos, ó Deus, irmãos que estão a nos assistir, a ouvir, ó Deus, não a nossa, mas eu quero que nessa noite te pedir, ó Deus, que eles possam ouvir a tua voz. E por isso eu te peço e eu agradeço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria nessa noite trazer para os irmãos um tema a nós estarmos pensando através desse texto. E baseado no que nós lemos, eu gostaria de pensar com os irmãos sobre o tema "O melhor vem depois." E podemos, antes de nós falarmos do tema, trazer aqui para os irmãos algumas informações importantes. Talvez alguém pode olhar o texto, já leu o texto, e vai pensar que Jesus foi duro, talvez com a sua mãe, e talvez as suas palavras não havia nela consideração. E eu queria primeiramente fazer mudar o seu pensamento. O que acontece é que Jesus estava se referindo a Maria naquele momento como não tinha chegado ainda a hora de realizar do início da sua missão. Ele começa ali a sua missão, mas não era a hora ainda. Então, na visão de Jesus, ela estava apressando alguma coisa. E por isso, a expressão que você vai ver no verso número 4, quando Jesus olha para ela e diz: "Mulher, o que é que eu tenho contigo? Não chegou ainda a minha hora." Jesus não estava maltratando, muito menos desconsiderando, carnalmente falando, a sua mãe. Meus amados, pensando no texto, o melhor vem depois. Ao conhecer a história,
nós começamos a perceber de que ali todos foram surpreendidos. Não poderia, em nenhum momento, era vergonhoso no casamento faltar para eles, para o judeu, o principal, que era o vinho. E naquele momento, Jesus realiza o primeiro milagre, e dentre esse momento, tão especial, ele tornou-se conhecido, através do seu primeiro sinal miraculoso. Mas eu gostaria de pegar esse texto, irmãos, e pensar no que nós desenvolvemos como tema: o melhor vem depois. Para trazer à sua memória e trazer para você também uma informação de que eu gostaria de, nessa noite, poder falar a você, não apenas como experiência própria, mas falar a você de que outras pessoas também certamente têm a mesma experiência que nós. É possível que você encontre pessoas falando de Jesus e você vai talvez ficar um pouco meio surpreso, porque a maioria das pessoas que hoje tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, a maioria das pessoas hoje que decidiram caminhar ao lado de Jesus, obedecer os seus ensinos, a maioria dessas pessoas certamente vão também ter, como eu, a mesma afirmativa, afirmar a mesma coisa que eu afirmo nessa noite. O melhor na minha vida veio depois que eu conheci Jesus. Então, não esqueça, o melhor vem depois. O melhor vem depois, irmãos, porque antes de conhecer Jesus, certamente a nossa vida era sem forma e era vazia. Quantas pessoas, irmãos, têm na sua vida, têm buscado uma maneira de ser feliz, têm buscado na sua vida alegrias que, na verdade, são apenas passageiras. E, mais uma vez, me reporto aos desejos, aos vícios, e nada disso consegue preencher a vida da pessoa, nada disso traz alegria, nada disso traz satisfação. Por quê? Porque o melhor vem depois. Mas depois de quê, pastor? Depois que nós conhecemos Jesus. Não de ouvir falar, mas de experiência, de andar com Ele, de caminhar com Ele. Se você observar o texto, tem detalhes importantíssimos. Os discípulos estavam com Jesus, estavam caminhando com Jesus. Se você for olhar os outros evangelistas, eles dizem que quando Jesus começa seu ministério, começa a chamar os discípulos. Chama Pedro, chama Tiago, chama João, chama Mateus, e aí eles começam a andar com Jesus. E à medida que eles começam a andar com Jesus, certamente também devem, a mesma afirmativa que eu faço nessa noite, certamente eles devem fazer. Ou certamente deveriam ter feito. Claro que a Bíblia não traz essa informação, mas certamente andar com Jesus, irmãos, eles chegaram à conclusão de que o melhor vem depois. Na minha vida, o melhor veio depois que eu conheci Jesus. E é interessante dizer para você nessa noite, a Bíblia apresenta Jesus na sua trajetória, o seu ministério de 3 anos na terra, e ali já foi bom Jesus ter vindo, mas ainda há algo melhor que vai acontecer quando Jesus vier novamente buscar a sua igreja. E quando ele vier buscar a sua igreja, os que estiverem com ele subirão para a eternidade, viverão o resto da vida feliz, eternamente. É isso que a Bíblia nos garante. E aí eu tenho, por conta disso, dessa esperança, dessa fé que eu tenho, das promessas de Jesus, eu tenho por certo de que o melhor vem depois. Conhecer Jesus foi muito bom, mas ainda há algo melhor, que é viver a eternidade ao seu lado. Meu querido, nessa noite eu gostaria que você pudesse pensar e, quem sabe, abrir um espaço, um momento de reflexão na sua vida, para você pensar como está a sua vida, como anda, o que você tem feito, quais têm sido suas alegrias, quais têm sido as suas ansiedades, quais têm sido as suas preocupações. Eu tenho por certo de que você, se você tiver um dia, oportunidade, de assim como Paulo, no capítulo 9, de Atos dos Apóstolos, assim como Paulo tem um encontro com Jesus, eu tenho plena certeza de que você vai dizer, como eu digo nessa noite, o melhor veio depois que conheci Jesus. Então, nessa noite, eu queria apresentar Jesus de maneira tal que ele não apenas é capaz de transformar água em vinho. Eu queria apresentar a você Jesus, porque Jesus é aquele que é capaz de transformar a tristeza em alegria. Jesus é aquele que é capaz de transformar o fraco no forte. Jesus é aquele, irmãos, capaz de transformar um fracassado num triunfante. Jesus é aquele, irmãos, capaz de transformar o perdido
em alguém salvo, cheio de esperança, de alegria e satisfação. Portanto, nessa noite, quando nós voltamos ao texto, é interessante dizer que, vou usar aqui de uma forma simbólica, representativa. Quando você entregar sua vida para Jesus, vai acontecer a mesma coisa como na ocasião das bodas de Caná. Alguém, ou o mestre-sala, segundo o texto diz, que alguém provou, alguém vai olhar para você e vai dizer, mas como é que pode? Não sei o que é isso. Como é que as pessoas, na verdade, guardam as coisas boas para o final, ou dão no começo, para no final dar ruim, que ninguém está, todo mundo já lá talvez envolvido, né? No caso aqui do mestre-sala, estava todo mundo aí embriagado, já fora de si, então toma o vinho inferior e não sente nada. Mas aí, assim como aconteceu com o mestre-sala, certamente vai acontecer também na sua vida. As pessoas não vão compreender que o melhor de Deus, né, para você aconteceu depois que você entregou a vida a Jesus. Mas, pastor, como é isso? Como é que o melhor vem depois? É simples. Existe um passo a passo. A primeira coisa que você precisa fazer é entregar o seu caminho ao Senhor, como o salmista diz, Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É o primeiro passo. E aí então você vai ver que o melhor vem depois. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você começa a buscar as coisas do alto. E Paulo traz essa informação. Nós precisamos, depois que nós entregamos a vida a Jesus, buscar as coisas que são do alto e não as terrenas. E aí você vai vendo que o melhor ainda vem depois. E daí então você continua caminhando com Jesus, a sua família vai observar isso. Quando você começa a caminhar com Jesus, toma a decisão ao lado de Jesus, a sua família passa a estar na promessa. E Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família. E aí, consequentemente, a tendência é só melhorar. Por isso que nós afirmamos que o melhor vem depois. Não é fácil, claro. Não vou dizer para você que há flores, há uma música cantada, né, por um dos cantores evangélicos, né, certamente ainda, não sei se é evangélico ainda, mas ele cantava assim que pregadores de rosa devem pregar os espinhos também. Eu não vou falar para você que é fácil. A vida cristã, a vida com Jesus não é um mar de flores. Há dificuldades também, mas nós sempre venceremos. Portanto, nessa noite, assim como Jesus é capaz de transformar água em vinho, tristeza em alegria, o fraco ele faz forte, o fracassado ele faz triunfar, o perdido ele salva, que nessa noite essa realidade possa acontecer na sua vida. A Bíblia não chega a dizer o que aconteceu depois do casamento, depois que Jesus faz aquele milagre, mas certamente a alegria se estendeu por muito tempo naquela celebração. E eu quero dizer para você que o melhor pode vir depois que você entregar a vida a Jesus, e o melhor ainda vem depois, quando nós chegarmos ao ápice da vida cristã, que é a consumação de tudo, que é morar nos céus. Eu quero nessa noite lançar um desafio a você que está vendo ou ouvindo essa mensagem. Não esqueça de que o melhor vem depois, mas vem depois que você ouvir a palavra, vem depois que você abrir o seu coração para que Jesus possa entrar. O apóstolo Paulo diz uma coisa incrível. Quando ele encontra com Jesus, quando ele entrega a vida a Jesus, ele chega a afirmar: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa afirmativa de Paulo, ela nos leva a crer que nas suas atitudes e decisões e vida depois que conheceu Jesus, certamente para Paulo foi a melhor coisa que lhe aconteceu, como para mim foi e certamente para você será. Portanto, abra o seu coração, entregue a vida a Jesus. O melhor para você pode vir depois que você conhecer Jesus como único e suficiente Salvador. Antes disso, certamente vai continuar as coisas do mesmo jeito. Mas com Jesus, certamente, o melhor vem depois. Foi assim que aconteceu nas bodas de Caná da Galileia e que aconteça na sua vida. Confie no Senhor, permaneça com Ele, em nome de Jesus. Amém.